Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um comentário que eu recebi no vídeo O Pior Fetiche. Esse vídeo foi um vídeo que eu fiz, acho que há um certo tempo aí, um tempinho atrás, né? E eu recebi hoje de manhã um comentário muito interessante, assim, né? Que me fez voltar no tempo, assim, e refletir um pouco sobre esse vídeo, sobre aquele vídeo em questão, né? O comentário foi do Mindfulness. Eu vou deixar ele aqui embaixo, eu vou deixar passando aqui na tela, depois um pedacinho do comentário dele, porque foi um comentário muito longo, né? Que ele fez. E muito legal o comentário dele também, né? Ele se abriu, assim, falou bastante dos sentimentos dele com relação àquele vídeo, né, que fala do pior fetiche. E eu gosto tanto desse canal, assim, porque as pessoas se sentem à vontade para vir aqui e falar das coisas deles, assim, dos sentimentos que as pessoas têm, né. Eu acho muito, muito legal isso. Como as pessoas se sentem à vontade para falar das coisas que são íntimas e que se passam na cabeça delas. Eu acho que é porque eu também falo abertamente, assim, né, sobre várias coisas. O meu canal é como se fosse um diário, né, assim, um diário aberto, assim, que todo mundo pudesse chegar aqui e ler o meu diário, né. Então, acho que as pessoas veem isso, assim, elas se sentem à vontade para falar delas mesmas, porque elas percebem que eu estou sendo franco e falando honestamente também sobre a... Não tudo, né, gente? Claro, a gente nunca fala tudo, né? Mas dentro do... Entendeu, né? Dentro do propósito do vídeo e daquilo, eu sempre tento ser bastante honesto e franco sobre o que eu tô falando. Né, a Nina? A Nina que tá aqui, a Nina sabe, né, Nina? Né, vou mudar o nome dela pra Valentina. Eu preciso de um Enzo agora. Vou adotar um gato chamado de Enzo. Então, nesse vídeo, eu falo sobre o pior fetiche, né? Quando que aquele vídeo saiu, né, que foi, eu não sei exatamente quando, mas é coisa de um ano atrás, mais ou menos, eu acredito. Para a pessoa entender aquele vídeo, tem que entender o contexto daquele vídeo, né? E talvez ele não entendeu, o Mindfulness não entendeu o contexto daquele vídeo. E eu respondi para ele, né? Fica quietinha. Porque tem muita gente... Ela tá com frio, ela tá morrendo de frio. Porque tem gente nova no canal, né? E muito obrigado por quem está se inscrevendo. A gente está em 3.430 inscritos. E, e eu não sei por que as pessoas gostam desse canal. Mas eu fico feliz que as pessoas gostam de me ouvir e falar. Então, tipo, eu gosto disso. Gosto de falar e, enfim, né? Então eu vou contextualizar um pouco aquele vídeo para quem está chegando agora entender, e vou deixar ele aqui embaixo também, linkado, para quem não viu ver, né? Então, aquele vídeo que eu falei do pior fetiche, quando eu comecei o vídeo, muita gente pensou que eu tava falando de fetiches mais pesados, né? Porque o título chama, né, o pior fetiche. As pessoas acharam que eu ia falar de Scat, né? Que Scat tá em alta agora, né? Com aquele ator lá da... Não sei, tem um ator que viralizou, né? Porque ele falou que gostava de Scat, né? Que é fetiche com cocô, né? Então tem gente que, quando eu comecei a falar, as pessoas acharam que pelo título do vídeo eu ia falar de fisting, né? Que é o, né? Punch fisting, né? Acharam que eu ia falar de fisting, acharam que eu ia falar de golden shower, a chuva dourada, a chuva marrom, e não era nada disso, né? A questão não era nada disso. A questão era que eu considerava o pior fetiche pessoas que, quando vão ter um date, né, com alguém, vão ter um encontro sexual com alguém, tratam a pessoa com o maior carinho, tratam a pessoa com beijos, atenção, carícias, sabe? E não vai passar nada, não vai passar daquilo, entendeu? É uma coisa de uma noite só, de uma tarde, de um dia só, entendeu? Então, eu acho que isso é o pior fetiche, sabe? Pior que fisting, pior que chuva dourada, pior que scat, pior que chuva marrom, entendeu? Pior do que esses. Não quero dizer que esses fetiches sejam ruins, entendeu? Mas quando a gente pensa assim, né, de modo geral, né, muitas pessoas consideram esse tipo de fetiche, né, o fisting, o scat, como uma coisa ruim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum problema
com fantasias sexuais, com fetiches, né? E não julgo quem gosta de fazer essas coisas, né? Eu tenho uma mente muito aberta com relação a isso, né? Tem coisas que eu tenho meus próprios fetiches, né? Já falei de alguns aqui no canal, e não julgo, né, esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo assim, pior nesse sentido, sabe? Quando a gente usa o senso comum, né? Vamos falar de senso comum. Porque muitas pessoas, né, acham esses tipos de fetiche bizarro, nojento, enfim, né? Cada pessoa tem a sua, né, tem o direito de achar o que quiser sobre as coisas. Tem pessoas que não gostam, acham bizarro. E eu considerei isso um fetiche, porque é como se fosse um fetiche, sabe? Tipo assim, o que é o fetiche? O fetiche é uma coisa que faz com que você sinta prazer, né? Então, se a pessoa tem prazer com chuva dourada, né? Com xixi, né? Então, ela é uma coisa que desperta um prazer nela, né? É uma coisa que o sexo tem que ter aquilo, porque senão ela não gosta, né? Não vai gostar do sexo. O sexo tem que ter esse conteúdo para apimentar, né? Não que a pessoa não vai gostar, mas com certeza vai melhorar a performance, o prazer que ela vai sentir. Então eu chamei de fetiche isso nesse sentido, sabe? É como se fosse, na minha concepção, uma espécie de fetiche quando a pessoa só consegue se relacionar com alguém quando ela tem esse tipo de envolvimento, sabe? De carícia, de beijo, mesmo que seja uma coisa fake, mesmo que seja uma coisa momentânea, sabe? Então por isso que eu chamei aquele vídeo de fetiche. E isso, pra mim, qual que era o contexto da época, né? Pra quem tá chegando agora e não sabe, eu tive um relacionamento de 10 anos, né? Que terminou no meio da pandemia. Então, eu tava carente, né? Extremamente carente. Por causa da pandemia, todo mundo meio que pirou na pandemia, né? Então, tipo, a gente ficou em isolamento social. Eu terminei meu relacionamento ali no meio da pandemia. Eu já estava fazendo isolamento social, então eu estava carente, todo mundo estava carente na pandemia, porque ninguém podia, né? Exceto as pessoas que furaram as pessoas que furaram o isolamento social e saíram para transar, né? Eu não furei, né? Vou enquadrar a Nina aqui para a Nina participar do vídeo. Eu não furei o bloqueio não, o lockdown, né? Para sair para transar, até porque eu estava num relacionamento, né? E depois que eu saí daquele relacionamento eu não saí logo de cara também, né? Eu só saí depois que a pandemia terminou. E aí logo em sequência eu baixei o Grindr, né? E comecei a utilizar o Grindr. E aí eu conheci esse cara, e a gente teve aquele dia, né? Que foi exatamente assim, né? Foi um relacionamento foi uma transa intensa, né? E com muito beijo, muito carinho, muito abraço, muito tudo. E não passou daquilo, entendeu? Só que o contexto que me chamou a atenção nessa época foi o fato de eu estar extremamente carente, né? Porque fazia, não me morde. Ela é bipolar, essa puta. Ela tá aqui, ó, tô de boa, daqui a pouco ela vem e morde. Ela é bem traiçoeira. Puta. E aí, né, o que aconteceu? Aí eu me senti, porra, mas como assim? Parecia que tava tudo perfeito, sabe? Parecia que o negócio ia ser, nossa, meu Deus do céu. E não foi, né? Não passou daquilo, assim, não passou daquele dia. E aí, depois, eu comecei a perceber que tem pessoas que fazem isso, sabe? Então aquele vídeo foi mais como se fosse um alerta. Como eu disse antes, o meu canal, ele é como se fosse um diário a céu aberto, assim, sabe? Que todo mundo pudesse chegar aqui e ler. Mas a intenção não é... qual que é a minha intenção com isso? A minha intenção com isso é tentar ajudar as pessoas através das minhas experiências, porque eu realmente acho que a gente aprende com os erros dos outros, entende? Porque eu aprendi muito analisando o erro das outras pessoas para não fazer os mesmos erros, entende? Para não cometer os mesmos erros. Apesar de que eu cometi muitos erros na minha vida, mas é natural também, é errando que a gente aprende, isso assim, ó, é coisa que eu acredito muito seriamente mesmo, né? Até porque eu sou professor de inglês e falo com meus alunos toda hora, é errando que você aprende, gente, não tem como. Você precisa errar para aprender, sabe? A gente só aprende errando mesmo. Então, se eu puder trazer as minhas histórias aqui para ajudar uma pessoa a errar menos, ou errar menos feio, sabe? Esse é o intuito de trazer os meus vídeos aqui, né? E então foi tipo um alerta, principalmente para pessoas carentes, né? Eu tava muito carente na época, né?
Então, eu pensei, poxa, como assim, né? Teve tudo isso e não passou disso, sabe? E aí, depois, muitas pessoas comentaram naquele vídeo que é super normal, sabe? É normal isso, entendeu? Só que quando a gente tá frágil, quando a gente tá carente, quando a gente tá achando que, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de puxar, né? Eu não gosto de puxar, eu gosto de namorar, sabe? Os meus relacionamentos sempre foram relacionamentos longos. Eu tive um de 7 anos, depois eu tive um de 10 anos. Gosto de sexo, gosto muito de sexo. Mas eu não gosto, sabe, de putear. Eu não me sinto bem, sabe? Eu não me sinto bem puteando, entendeu? Ficando com um todo final de semana, ficando com um cara diferente, sabe? É, eu não gosto disso, sabe? É uma coisa que não me faz bem, não faz bem pro meu estado mental, psicológico, físico, financeiro, sabe? Então eu não gosto disso. Eu gosto de ter uma pessoa só, por vez, entende? Então, então eu sempre fui uma pessoa que eu fui focado nisso, assim, sabe? Se você gosta de piranhar e putear, go for it, sabe? Vai fundo, se joga. Mas pra mim não, entendeu? Eu não curto. É uma coisa que acaba comigo psicologicamente, sabe? É muito desgastante do ponto de vista psicológico isso, sabe? É porque eu acho que eu tô. O meu cérebro funciona dessa forma, sabe? De relacionamentos, entende? E também quando a gente coloca na balança, né? O que vale mais a pena? Ter uma pessoa só que tu não vai precisar, sabe, ter todo esse desgaste emocional de toda hora ter que conhecer uma pessoa nova, toda hora tu tem que, sabe, agora tu tá aqui, agora tu tem que ir pra lá, depois tu tem que voltar. Eu não sou uma pessoa, eu não tenho energia pra isso, sabe? Eu sou uma pessoa mais tranquila, sabe? Eu já tô com 43 anos, né? Vou fazer 44 em outubro. Então, eu gosto disso, sabe? Eu sou mais tranquilo, sou extremamente caseiro, não gosto de sair, sabe? E aí, eu sempre falo que a gente tem que prezar pelo autoconhecimento, né? Então, assim, a gente aprende se autoconhecendo. E a gente só vai saber o que funciona pra gente ou não quando a gente se expõe às situações, né? Então a gente percebe, ó, isso faz bem, isso me faz mal, isso eu curto, isso eu não curto, sabe? E aí depois, inclusive, sabe? Depois desse relacionamento não, né? Desse encontro que eu tive com esse cara, começou a ficar mais natural pra mim, entendeu? E aí, realmente, como eu disse antes, o contexto e a época em que o vídeo foi gravado é muito importante. Porque depois desse encontro que me chocou dessa forma, né? Eu acabei tendo outros dates com outros caras e foi exatamente igual, sabe? Tipo assim, ah, sabe aquele encontro que conhece a pessoa, né? As pessoas falam muito mal do Grindr, né? E eu acho que eu já falei vídeos aqui na internet, aqui no YouTube, como usar o Grindr, né? De certa forma. Mas é aquela coisa, você tem que saber o que funciona pra você e o que não funciona pra você. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito perdidas nesse sentido, assim, sabe? Sendo muito facilmente influenciadas pelos que os outros falam, assim, sabe? Mas eu acho que você tem que saber o que funciona pra você e o que não funciona. Então, se pra você esses dates, assim, mais aleatórios, mais, como que eu vou dizer, de uma vez só funciona e você lida muito bem com isso, continua assim. Mas se você está fazendo mal para você, mude, sabe? Tente achar uma maneira com que isso não te prejudique psicologicamente, sabe? Então, assim, depois que eu fiquei com aquele cara, eu tive outros dates muito parecidos com aquele, sabe? E eu comecei a perceber que, não, peraí, né? Isso não é tão incomum quanto eu pensava, né? Porque quando a gente pensa em fetiche, a gente pensa em coisas incomuns, né? Coisas que não são tão corriqueiras, né? Então, tipo assim, nem todo mundo que a gente vai encontrar gosta de fisting, nem todo mundo que a gente vai encontrar gosta de golden shower, né? Então são coisas pontuais, assim, muito pontuais. Mas esse fetiche do fazer sexo com, mesmo que seja uma vez só, com carinho, com beijo, com abraço, gostosinho, assim, é uma coisa corriqueira que muita gente gosta de fazer, mesmo que seja com pessoas diferentes, ou então com uma pessoa diferente a cada final de semana, ou seja lá a frequência com que essa pessoa transe, né? Então, assim, depois que eu fiquei com ele, eu tive outros dates muito legais, assim, de pessoas que eu fui na casa,
A gente assistiu Netflix, fez uma comidinha, fez um amorzinho, né? Amorzinho, né? Fez um sexozinho gostoso, bem com cara de amorzinho mesmo, sabe? E depois eu nunca mais vi a pessoa. É louco isso, sabe? É louco, assim. É louco isso, sabe? Porque. Então imagina uma pessoa que tá carente, uma pessoa que orientada para relacionamentos. Eu me considero uma pessoa orientada para relacionamentos, né? Não relacionamento assim. Relacionamento pode significar várias coisas para cada um, né? O relacionamento para você pode ser o quê? Morar junto, pode ser ter um parceiro fixo, que você vai ver ele uma vez por semana, ou duas, né? Um relacionamento pode ser isso, né? Pode ser. Tem vários, né? Entende, né? Então, assim, eu sou uma pessoa orientada para relacionamento, seja ele, né? Qual formato que tiver, né? Mas eu gosto dessa coisa, sabe? Enfim, deu pra entender. Então, o vídeo foi para isso, entendeu? Para pessoas que não sabem que isso é uma coisa normal, então, para algumas pessoas, obviamente, e para não se deixar iludir, né? Como era um grande alerta para não se deixar iludir. Porque vai ter pessoas que vão fazer isso com você, e se você não tá ali, ó, ligado, não, peraí, será que é algo comigo ou ele faz isso com todo mundo? Será que ele diz isso pra mim ou diz isso pra todas? Então, assim, fique de olho, né? Fique de olho muito aberto, assim, quando você encontrar uma pessoa assim, sabe? E também depois, se você não encontra uma pessoa fixa pra você, você pode entrar nessa onda também, sabe? Eu tava entrando nessa onda já, sabe? De ficar. Claro que eu sou a pessoa que, como eu falei, orientada para relacionamento, mas se o relacionamento não acontecer, a gente tem que viver, né? A gente tem que viver a vida. Eu acho que a pessoa não pode se trancar dentro de casa, entendeu? Por medo de se machucar, sabe? É como eu disse antes, você não precisa se privar de fazer as coisas, mas você precisa se autoconhecer e ter um pouquinho de esperteza, né? Fica ligado, assim, pra ver como que as pessoas agem, né? E tipo assim, será que isso tá sendo uma coisa sincera ou será que isso tá sendo só um modus operandi, como eu falei naquele vídeo, né? Então, pense nisso, assim, mas eu realmente gosto disso, sabe? E conheci muitas pessoas depois que a gente teve, né, esse mesmo o date teve essas mesmas características de amorzinho, de fazer comidinha, de assistir no Netflix, sabe? De sair, dar um rolezinho, depois voltar. E depois nunca mais teve nada, né? Não foi adiante, foi uma coisa só, entendeu? Alguns viraram amizade, outros não, entende? Então, assim, o contexto era daquela época em que eu tava extremamente carente, tinha acabado de sair de um relacionamento. E então, pra entender, né? Só pra quem não. Pra quem tá chegando agora, que não conhece os vídeos anteriores e o conteúdo do canal, né? Saber mais ou menos o contexto das coisas das quais eu venho trazer aqui pra compartilhar com vocês. Então acho que era isso, aquele vídeo, né? Preste atenção, então, assim, não se deixe iludir, sabe? Se você tá saindo de um relacionamento agora, vá com calma ou não, né? Porque eu sempre digo, eu sempre acho que cada um tem o seu jeito de ser. Tem gente que só aprende dando a cara a tapa, tem gente que só aprende se expondo, tem gente que só aprende sofrendo, tem gente que só aprende, sabe, se ferrando e mais aprende, sabe? Eu acho mais importante, e não importa tipo assim, os meios justificam os fins, os fins justificam os meios, sabe? Se você vai aprender uma lição lá no final, não importa, entendeu? Importa que você tá vivendo, e quando você, como já dizia Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger. O que não te mata te fortalece, entendeu? Então a vida é isso, né, gente? A gente tá aqui para aprender, para evoluir e para, sabe, se entender, sabe? A gente se entende quando a gente se coloca sabe? Mas claro, né? Sem fazer nada, como é que eu vou dizer? Sem se colocar em risco, sem se expor demais, sabe? Sabe? Moderadamente. Se exponha às adversidades da vida, mas de maneira moderada. Então esse era o vídeo de hoje. Eu fiz um vídeo porque eu ganhei um bolo de um aluno. Vocês sabem que eu tô dando aula, né? Tô dando aula online, agora eu não tenho mais tempo de fazer tanto vídeo como eu gostaria de fazer. E aí eu ganhei um bolo agora de uma aluna. E aí eu estou aproveitando aqui para gravar um vídeo
Vamos sair pra fora, pegar um solzinho? Que tem mais uma aluna depois das 11 horas. Né? Então tá, gente. Beijo. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir. E é isso aí. Tchau.